Hoje celebramos a memória de São Luís Gonzaga. Ele é considerado padroeiro dos seminaristas. Na verdade, São Luís Gonzaga não era propriamente seminarista, ele era noviço. Ele tinha entrado na Companhia de Jesus, queria ser jesuíta. Viveu no século XVI, nasceu em 1568, morreu em 1591, portanto com 22, 23 anos. E ele era de família muito nobre, mas decide abandonar aquele luxo no qual vivia. Ele era habituado a esses ambientes palacianos ali do século XVI, da nobreza. E ele então decide seguir Santo Inácio de Loyola, tornar-se jesuíta, consagrar-se a Deus na vida religiosa. Seu diretor espiritual era São Roberto Bellarmino, também jesuíta, que, por ocasião da sua morte, declarou que São Luís Gonzaga não cometia nem mesmo pecados veniais deliberados. Era um jovem extremamente penitente, casto, e houve em Roma, que era o lugar onde ele vivia como jesuíta, onde se dava a sua formação, houve uma peste. E ele então se colocou a serviço daqueles que estavam doentes, e justamente por conta disso morreu, devido à caridade praticada para com aqueles enfermos. Mesmo sabendo do risco, do contágio, da doença, ele se coloca à disposição para cuidar daquelas pessoas que estavam doentes. Então, como ele tinha o desejo da vida religiosa, mas quem ainda é noviço não professou votos, não fez a sua primeira profissão de votos de pobreza, obediência e castidade. Então, por isso ele é considerado padroeiro dos seminaristas, embora os seminaristas diocesanos não professam votos, né? Em todo caso, São Luís Gonzaga é esse modelo de alguém que ainda não tinha professado seus votos, ainda não era tecnicamente um religioso, porém já vivia heroicamente aquilo que ele deveria viver como religioso, no caso como jesuíta. Então, lembrando aquilo que Santa Teresinha nos diz, que para amar a Deus neste mundo nós só temos hoje, de repente São Luís Gonzaga pensasse: bom, quando eu for padre, quando eu professar os meus votos, então eu levarei a sério o meu compromisso com Deus. Não. Inclusive porque ele nem chegou a ser padre. Ou nós podemos nos lembrar de São Domingos Sávio também, que desejava ser padre, foi estudar com Dom Bosco no oratório, mas morreu com seus 15 anos de idade e se tornou santo.
Ou seja, às vezes nós vamos adiando a nossa conversão, como Santo Agostinho, né, que já estava convencido da verdade da fé católica, mas não conseguia dar aquele passo de conversão definitiva e rezava a Deus dizendo: Senhor, faz-me casto, mas não hoje. Quem sabe amanhã, outro dia, né? Sempre adiando o momento da sua conversão, apegado que estava às suas desordens, aos seus pecados, às más inclinações do seu coração. Então, mais uma vez nos lembra Santa Teresinha, né? Para amar-te neste mundo eu só tenho hoje. Porque pode ser que amanhã não venha. Quando, no caso dele, né? Quando eu for padre, então eu vou ser santo. Ou quando acontecer tal coisa, tal situação, eu vou ser santo. Ou eu vou me converter. E pode ser que nós não tenhamos o dia de amanhã. São Luís Gonzaga não se tornou padre, não se tornou propriamente jesuíta, porque morreu antes de professar os votos, mas se tornou santo, que é o que importa. São Paulo, na primeira leitura, continuando o tema de ontem, da coleta feita para a igreja de Jerusalém, da generosidade, né, da liberalidade daqueles cristãos que queriam colaborar com os cristãos que passavam necessidade. Então continua dizendo, né, que Deus ama quem dá com alegria, que Deus recompensa as nossas boas obras. Deus é todo-poderoso para vos cumular de toda sorte de graças, para que em tudo tenhais sempre o necessário e ainda tenhais de sobra para toda boa obra. Ou seja, aquilo que Deus nos dá não é para nós, né? Nós não somos proprietários daquilo que temos, nem mesmo da nossa vida, mas administradores, e por isso nós devemos repartir, partilhar aquilo que temos e somos com os outros. Ficareis enriquecidos em tudo e podereis praticar toda espécie de liberalidade, que através de nós resultará em ação de graças a Deus. Então Deus nos cumula de bens para que nós possamos também cumular os outros de bens. Aquele mesmo princípio que São Paulo usa noutras cartas. Deus nos consola para nós consolarmos. Deus nos perdoa para nós perdoarmos. Deus nos ama para nós amarmos. Então, Ele nos cumula de bens para nós cumularmos os outros de bens, para socorrermos os outros nas suas necessidades, não só em relação aos bens materiais. Mas, se eu obtenho um conhecimento, eu transmito para o outro. Eu dedicar o meu tempo às outras pessoas e assim por diante. E Jesus no Evangelho, ainda aí no Sermão da Montanha, nos fala sobre as boas obras, do jejum, da oração, do jejum, da oração e da esmola, e que nós não devemos praticar essas boas obras. Então são coisas boas que nós devemos fazer, nós devemos dar esmola, nós devemos orar, nós devemos jejuar, mas não por vaidade, não para recebermos elogios, não para, como se diz, pagarmos de bom moço, mas por amor a Deus, esperando a recompensa de Deus e não dos homens, né? Então, sendo modestos, sendo discretos,
não tocando a trombeta diante de nós, né? Não praticarmos boas obras como quem faz propaganda de si mesmo, mas querendo agradar a Deus e não aos homens, não fazendo da religião algo que sirva para a nossa autopromoção, ou que seja mera aparência para os outros verem, mas por amor a Deus, para a maior glória de Deus, na intenção sempre de amar e servir, esperando a recompensa de Deus e não o agradecimento ou o reconhecimento dos homens. Como São Luís Gonzaga fez, naquela sua breve vida de oração, de penitência e de caridade, de doação de si mesmo aos outros, inclusive o que lhe custou a sua própria vida. Uma caridade ardente, uma caridade extrema como a de Cristo, que não poupou nada de si, mas se gastou, se deu completamente. Assim também viveram os santos, assim viveu São Luís Gonzaga. Então peçamos a Jesus que nos dê a graça também de amá-lo hoje, de amá-lo a cada dia. Amém.